Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking Day. Hoje, de maneira online, vamos fazer uma entrevista então com o Ângelo Fiore, ele que é coordenador do Conselho de Evangelização e Pastoral da comunidade de Santa Paulina, que irá falar sobre os cotidianos, as ações e também as demandas da localidade. Ângelo, primeiramente, muito obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. Certo, obrigado a vocês do convite e desculpa ser assim, mas que bom que a gente consegue se encontrar de forma online. Sim, bem tranquilo. Então, Ângelo, para nós começarmos esta entrevista, tu pode explicar para nossa audiência qual que é o perfil ali da população do Santa Paulina e a localização aqui em Chapecó, aonde que ele fica aqui então na cidade? Certo, então o bairro hoje chamado bairro Santa Paulina, ele estava, originalmente ele era uma parte do bairro Passo dos Fortes. Há um tempo, ido já há bastante tempo, tinha aqui o que chamavam de curtume, que era uma das poucas estruturas desse sentido da cidade e da região. Por isso aqui, então, ficou famoso, de certa forma, os mais antigos vão lembrar assim, como o curtume, né? Porque tínhamos aqui uma baita estrutura desse ramo. No entanto, aí com o passar do tempo, então, essa parte do bairro, ela foi separada do bairro Passo dos Fortes. Isso não faz tanto tempo, foi pouco antes aí da pandemia, mas geograficamente, então, fica entre o Passo dos Fortes e a Vila Real, vamos dizer assim, na Baixada, entre um bairro e outro, mas não é um bairro muito extenso, apesar de ter possibilidades de ampliação em duas direções, a norte e a leste, mas a estrutura hoje dá em torno de umas 12 ruas, mais ou menos, né? E poucas quadras. Mas, apesar disso, tem despovoamento, especialmente por conta do condomínio que está aqui, que é o condomínio Cambirela. Antes, a gente tinha em torno de 80 famílias no bairro. Com o condomínio, agora temos cerca de 380 famílias. Então, o condomínio aumentou essa densidade populacional aqui na nossa região. Ângelo, tu como coordenador, né, do conselho, então, da comunidade Santa Paulina, quais que são as atividades, as ações que o conselho, então, está realizando atualmente? Então, a comunidade Santa Paulina é uma comunidade católica, em primeiro lugar, acho que é importante lembrar disso. Nós temos passos no sentido de associação de moradores, de outras estruturas públicas, mas ainda concretamente nós não conseguimos ter outra estrutura pública aqui no nosso bairro, até talvez por ser um bairro relativamente novo, vamos assim dizer. Então, nós não temos maior estrutura pública. Hoje, a comunidade, então, basicamente nós temos as celebrações, que são sempre aos sábados à noite, e nos domingos de manhã, no terceiro domingo a gente tem missa, mas a comunidade, então, justamente por não ter esses outros espaços públicos, acaba tendo que, por vezes, ceder para essas atividades, né? Então, às vezes temos reuniões, às vezes temos velórios, às vezes temos atividades do poder público, enfim. Então, tem uma certa variedade das ações, mas, como eu disse, esse espaço, ele é da Igreja Católica, né? Nós, hoje, infelizmente, não temos um outro espaço público aqui no nosso bairro. Então, acaba que a comunidade, o conselho, ele é da Igreja Católica. Mas, como as pessoas e a comunidade são para além de católicos, né? São pessoas que moram aqui na região, então a comunidade acaba sendo meio que a referência também nesse sentido, e as demandas também acabam vindo via igreja, né, via comunidade católica aqui. Apesar de também nós, enquanto igreja, termos certo diálogo com as demais religiões que tem aqui, né? Nós temos uma série de outras igrejas, outras denominações que também estão aqui. A gente também sempre tem tentado buscar junto com eles esse diálogo. Já fizemos algumas parcerias até com a própria UNO Chapecó, tivemos uma experiência de uma rádio comunitária, enfim, né, algumas ações pontuais, mas em geral quem puxam essas ações, como eu disse, é a Igreja Católica enquanto Conselho de Comunidade Católica, dado que ainda nós não temos uma associação fortalecida, justamente por conta dessa questão aí, eu imagino, né, por conta do pouco espaço de tempo, mas muitas das demandas e das atividades, então, também são organizadas, as festas de comunidade, enfim, aquilo tudo.
Certo. Ângelo, tu falou, então, que uma das demandas é a questão da falta de espaço público. Quais seriam as outras reivindicações mais prioritárias, considerando o próprio crescimento ali do Santa Paulina, que tu mencionou também? Então, aqui nós temos duas regiões, o bairro, vamos dizer assim, essa porção do bairro, ele está, ao mesmo tempo que muito próxima do centro da cidade, cerca de 5 minutos. Temos até a construção de outros empreendimentos aqui, mas aqui nós temos um ponto porque nós ficamos próximos de duas áreas de plantação, né? Então isso é um ponto, quer dizer, como é que vai ser dividido essa área quando for loteado, se é que vai ser, porque por aqui passa uma das nascentes do rio Passo dos Índios também. E hoje, olhando aqui pelo bairro, essa estrutura de saneamento ela é muito precária. Então essa com certeza é uma das reivindicações. Além disso, nós temos uma grande área verde que está sendo, vamos dizer assim, derrubada tanto pelo lado do Jardim Europa, que é também um outro bairro que foi criado, quanto o pessoal do Santa Paulina, quanto o pessoal do Passo dos Fortes. Então, essa área verde hoje não tem um esquema de proteção, por exemplo, ou uma política de proteção. Nós não temos, como eu disse, hoje, oficialmente, da forma como está, tem um terreno público que está baldio, ou seja, não temos qualquer perspectiva nesse espaço. Tínhamos há um tempo uma creche, que era comunitária, inclusive, mas que não, com o tempo aí, o poder público, então, não teve mais essa atividade, e acabamos sendo atendidos pelo posto de saúde da Vila Real, onde hoje, geograficamente, também foi assim disposto, e perto de nós temos também o CAPS. Mas, então, todas as demandas públicas nós necessitamos. Nós não temos esquemas, por exemplo, de segurança, de vigilância de qualquer tipo. As ruas não são asfaltadas, apesar de ter essa possibilidade do asfaltamento, mas daí não é só o problema do asfaltamento, porque como o bairro ele é antigo, no caso esse loteamento, chamava Nossa Senhora Aparecida, as ruas aqui têm um formato diferente, então não é o simples passar o asfalto, precisa fazer uma certa regularização fundiária. E esse fundiário eu quero dizer no sentido urbano, não no sentido rural da palavra. Temos ocupações irregulares, que também precisamos, porque não é simplesmente chegar aí, esse pessoal ser retirado do espaço, né? Precisa ser realocado. E também, como eu disse, esses espaços de lazer, de convivência, seja eles através de um centro, uma praça, um espaço público, um prédio, um ginásio, ou de outras formas, porque no formato que está hoje, como nós ainda não temos essas duas áreas de plantio loteadas, e nem sei se serão, porque afinal são particulares, nós não temos espaço público, espaço no sentido concreto, para que o poder público consiga também efetivar algum tipo de política. Mas isso não quer dizer que a falta de um espaço público não tenha demandas, porque essas outras demandas, como eu disse, a questão de saneamento básico aqui para nós talvez seja um problema, a questão das ocupações irregulares aqui seja um problema, e que, em geral, o poder público, quando olha, ele olha sempre de cima, quer dizer, nós vamos ali, nós vamos fazer assim, não levando em consideração aquilo que a comunidade já historicamente construiu. Então, essa várias vezes também tem sido uma queda de braço da comunidade com o poder público. Como eu disse, o simples anúncio do asfaltamento, que ainda nos disseram que vai ser licitado, não levou em consideração esses problemas que já estão aqui, porque não é o simples fato de passar o asfalto. Tem uma série de irregularidades que nós, de forma alguma, queremos passar a mão e dizer, não tem como. Ao contrário, é dizer que nós queremos regularizar isso para aí sim ter o acesso ao asfalto. Então, essa é uma demanda bem importante. Sem contar questões, e que são muitas aqui, um bairro relativamente pobre, então nós temos demandas de assistência social também bem grandes, né? Temos várias famílias que, inclusive, via comunidade católica, a gente assiste de diversas formas e faz alguns encaminhamentos, moradores em situação de rua, questão de animais na rua, enfim, tem uma série, então, de demandas, né? O poder público aqui, nesse aspecto, ele é bem ausente, né? Porque, como justamente a gente está, somos novos, não temos um espaço construído, então, é como se o poder público não enxergasse essa porção de pessoas que moram aqui, porque boa parte delas, inclusive, estão no condomínio, e como o condomínio é fechado, tem as suas demandas, mas as pessoas que ali moram convivem nesse bairro. Então, o poder público precisaria olhar com mais carinho, justamente para a gente não ter esse olhar hoje. Nós temos olhar na Vila Real, nós temos olhar no Passo dos Fortes, mas aqui nessa porção
Nessas 380 famílias, mais ainda nessas 80 famílias, é bem complicado. Porque nas 300, por seu condomínio, tem uma dinâmica aí de mudança um pouco maior. Mas as famílias que têm casa, residência aqui, a maioria moram aqui há mais de 20 anos, não veem o poder público aqui. Então, esse é um sério problema. E quando eu digo não vem o poder público, é sobre os diversos aspectos. Nem de melhoria, nem de proposição, e tampouco de sentar com a comunidade para dizer assim, olha, nós poderíamos fazer isso, nós temos esse espaço, como é que vocês pensam? E não apenas fazer algo vertical, né, dizendo, nós vamos fazer, vai ser assim, e aí passo asfalto e vocês se virem, por exemplo. Ou construímos uma praça e agora vocês se virem. Precisa desse diálogo, especialmente aqui com a comunidade, e tenha a abertura para isso, tenha o interesse para isso. Certo. E, Ângelo, como liderança comunitária, como tu projeta, então, o Santa Paulina para os próximos anos, considerando o próprio crescimento habitacional, né, como tu mesmo falou, a instalação de novos loteamentos, como tu vê, então, para o futuro, aí a localidade? Então, eu acho que, primeiro que aqui talvez seja um ponto bem importante nesse aspecto de crescimento da cidade, porque nós estamos a poucos minutos do centro, então, em detrimento, por exemplo, a outros bairros, como a EFAP, como o Seminário, talvez tenham uma distância um pouco maior, nós estamos a poucos minutos do centro. Então, é uma região de valorização imobiliária grande, né, de interesse imobiliário grande. Então, eu imagino, que vai ter uma expansão imobiliária para cá grande, isso talvez, inclusive, desloque um pouco essa questão do centro da cidade, né, para outros locais, que hoje ainda em Chapecó nós não temos esse movimento, né, nós ainda somos do centro da cidade, nós não temos os centrinhos, como tem na maioria das cidades um pouco maiores. Esse eu acho que é um aspecto. Um segundo aspecto é essa questão desse crescimento no sentido do cuidado ambiental, porque por nós termos uma área verde nativa e nós termos um rio que passa no bairro, eu acho que esse cuidado não é simplesmente vamos construir, vamos construir, vamos construir, vai precisar ter esta atenção. Eu imagino que para cá, o próprio bairro Desbravador já deslocou um pouco essa população e isso acabou gerando, a gente já percebe, um problema viário, porque hoje acesso para este lado nós temos apenas 3 vias. Então, o que aconteceu um pouco com a EFAP vai ter que ser tomado um cuidado, para não acontecer da gente ter por muito tempo uma via, como foi a São Pedro, e há pouco a Araras, e há pouco outras ruas, mas hoje para cá a gente tem basicamente ou via Passo dos Fortes, ali pela Borges de Medeiros, ou a John Kennedy ou a Albino Safilho. E hoje, nos horários de pico, esses lugares já têm certo fluxo grande de veículos, né, até congestionamentos e tal. Então, isso eu acho que vai ser um ponto a longo prazo para ser olhado, e olhar também para esse espaço justamente pela proximidade do centro, como possibilidade também de acolher outros espaços. A prefeitura tem feito alguns esforços de trazer espaços públicos para fora do centro da cidade. Eu acho que aqui tem tudo para ser um desses espaços também para acolher espaços públicos específicos. Acho que aqui tem essa característica também nesse aspecto. Com cuidado, como eu disse, com esse crescimento para que não seja desordenado, especialmente imobiliário, e com essa questão ambiental que aqui para nós é bem cara, assim, bem importante. Certo. Ângelo, para nós finalizarmos, então, esta entrevista, tu como coordenador, né, do Conselho, então, da Igreja Católica do Santa Paulina, quais são as motivações, então, que te levam a trabalhar em benefício, em ajudar nas reivindicações, nas demandas da comunidade, também para o bem-estar ali dos moradores? Então, aqui eu não vou ter como fugir de uma questão, né? Justamente tu levantaste por ser uma igreja católica, então aqui, de minha parte, é um compromisso cristão, e eu assumo isso de verdade. Então, eu acho que, e aqui não é discurso, não é outra coisa, mas é no sentido de dizer verdadeiramente assim, é porque eu acredito nisso, é porque eu vejo esse espaço como um espaço importante, como um espaço de relevância, é um espaço que, se nós temos a condição de ocupar e de fazer alguma coisa, eu acho que é importante que a gente faça e que seja feito. Não me caberia de forma alguma algo de dizer assim, não, eu posso, mas tem outros que podem, alguém vai fazer. Não, eu sou da opinião de que se eu posso, eu vou contribuir. Então, acho que isso é uma das grandes questões. Primeiro, então, uma questão cristã, quer dizer, eu assumo verdadeiramente esse compromisso como leigo, eu acho que isso é uma coisa importante. Segundo, um compromisso no sentido de dizer que esse espaço, ele é um espaço também meu, então, se eu posso contribuir, por que não contribuir? E terceiro, porque eu cresci aqui.
Então, esse bairro, as pessoas, como eu disse, essas famílias, especialmente que estão aqui há mais de 20 anos, me viram crescer aqui também. Então, de certa forma, é um pouco meu, no sentido de dizer que eu nasci aqui, eu moro aqui, e essas pessoas que estão aqui fazem parte de mim, da minha formação. Então, se eu posso também contribuir com elas, e por consequência com a minha comunidade, eu penso que seja importante. Então, sem dúvida, essas coisas são as coisas que me motivam a fazer, e mais, acho que precisaríamos ter mais pessoas a fazer isso, né? A tomar para si. Certo, Ângelo, mais uma vez, então, muito obrigado por esta entrevista. Em nome do Diário do Iguaçu, então, desejo sucesso, né, nas ações aí desenvolvidas pelo Conselho Comunitário e também aos moradores, também ao próprio Conselho. O Diário sempre está de portas abertas. Certo, aproveito então já para divulgar, inclusive, dia 9 de julho, mês que vem, às 10 horas, nós teremos almoço, então, na comunidade, todas e todos convidados, para a gente, então, também estar confraternizando e celebrando juntos. Obrigado. Perfeito. Nós que agradecemos mais uma vez. Então, esse foi Ângelo Fiore, coordenador do Conselho Comunitário da Igreja Católica do bairro Santa Paulina, que falou, então, das ações, das demandas e também um pouco mais sobre o cotidiano da localidade. E para você ficar informado de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Em breve voltaremos com mais convidados especiais. Até mais!